Oi, gente! Vim mostrar para vocês a floração das microphalaenopsis. Olha como elas estão lindas. Floração desse ano, gente. Olha como elas cresceram, olha. Estão muito bonitas, ó. Bom, gente, vim mostrar para vocês a floração, que eu sei que vocês gostam de acompanhar, e falar um pouquinho sobre o cultivo, que o pessoal ainda pergunta se elas ainda estão no mesmo substrato, adubação e a rega também. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero esclarecer uma dúvida aí. O pessoal que está chegando, que assiste os vídeos mais antigos, né, tá bairando uma dúvida aí. Então, gente, eu tenho 3 vídeos no meu canal, vídeo mais antigo, esses vídeos têm 3 anos, né? Bom, e o título desses 3 vídeos o primeiro é Mini Phalaenopsis, onde cabe 1, cabe 2, que é o vídeo que eu tiro essas 2 orquídeas aqui do vasinho bem pequeno assim, que elas vieram em esfagno. Eu tiro elas do vaso para fazer o replante e até me surpreendo, que tem 2 orquídeas, né, em um vasinho só. O outro vídeo é replante das Mini Phalaenopsis e o outro é dúvidas, né, micro ou mini phalaenopsis, né? Nesse último que eu falei agora, de dúvidas, eu até falo sobre isso, que eu não concordo, né, da classificação, de classificarem as orquídeas como micro, né, que eu acho certo mini, né, porque micro já existe as espécies mini, né. Então, gente, para vocês que estão chegando agora, vale a pena você dar uma idinha lá nos vídeos mais antigos, né, para ver, né, um pouquinho quando elas chegaram, como elas, o tamanho que elas chegaram e como elas se desenvolveram, como elas estão lindas agora, né? Vale a pena conhecer a história das micros. Aí qual é a dúvida, gente? É que ano passado eu coloquei, mostro a floração delas do ano passado, né, que até falo do perfume, né? E nesse vídeo eu coloquei microphalaenopsis, então fica uma dúvida, né? O pessoal que assiste vê que são as mesmas, e naquele vídeo de 3 anos atrás eu falo mini, e no vídeo do ano passado eu me refiro a elas como micro. Gente, é que 3 anos atrás eu não concordava em classificá-las como micro, tá? Em relação à espécie de orquídea, né? Micro é micro, né? O que define, né? A espécie é bem pequena, né? Então, apesar delas serem bem pequenas, ó, que essa aqui foi a única que não cresceu, que ficou essa fofura aqui, ó. Apesar de ser bem pequena, eu não achava certo classificá-las como micro, eu achava que tinha que ficar como mini mesmo, né? Mas depois eu fui pesquisar direitinho e vi que essa classificação é em relação aos produtores de orquídeas, tá? Por quê? Porque nós já temos a grande, né? Que é essa aqui que todo mundo conhece, né? E já temos também a mini, que é essa daqui, ó. Essa mini aqui, minha, todo mundo já conhece. Aí eles produziram uma menor, né? Então, não sobrou outra classificação que não fosse micro, tá bom, gente? Então, tinha que ser micro. Então, não é uma questão de espécie, é uma questão de classificação dos produtores, tá? Em relação à espécie, é micro porque é micro mesmo, né? Em relação às híbridas, né? É uma questão de produção de orquídea, tá? Então, como elas são classificadas assim, aí ano passado eu coloquei micro, porque apesar delas estarem bem maior, ó, tá? Elas são classificadas como micro phalaenopsis, tá? Então, se você adquiriu sua micro phalaenopsis aí, saiba que ela pode ficar, ó, desse tamanho, ó. Olha o tamanho das micro. Ou não, ou pode ficar essa fofura aqui, ó, que não cresceu, ó. Essa aqui tem, a flor tem cheirinho de colônia de bebê, gente, muito gostoso. Ela foi a primeira florir, ó, já tá murchando a folhinha, mas tem, a florzinha já tá murchando, mas tem mais florzinha, vai sair aqui na pontinha mais flor. Bom, então vou falar um pouquinho do cuidado. Primeiro o pessoal perguntou se o substrato é o mesmo. É o mesmo, gente, carvão vegetal. Vou mostrar aqui pra vocês, elas estão todas em carvão vegetal, tá? O pessoal pergunta se esse carvão vegetal é o mesmo carvão para churrasco. É, carvão para churrasco, tá? Carvão para churrasco novinho. Não usa carvão em suas orquídeas, usado não, porque ele pode ter resíduo de gordura, de sal, tá? Então, melhor apostar em um carvão novinho aí, tá bom, gente? Outra coisa que o pessoal pergunta é adubação. Adubação é torta de mamona e farinha de osso de 3 em 3 meses. É uma adubação orgânica, gente, porque elas estão em carvão. Melhor adubo para carvão vegetal é adubação orgânica, tá bom? Isso mantém a saúde de suas plantas por tempo aí, ó, muito longo, indeterminado, tá bom? Eu tenho um vídeo aí que eu falo, tá?
sobre o substrato de carvão e adubação orgânica, tá? Tem que evitar adubação química no carvão, tá bom? Então vamos lá. Então a adubação, antes eu fazia adubação no cantinho do vaso, tá? Botava um pouquinho de torta de mamão na farinha de osso no cantinho do vaso, só que agora elas estão bem enraizadas. Eu uso trouxinha, tá? Então você pode colocar trouxinha de gaze, né? A trouxinha é bom que ela deixa passar os nutrientes e ela se desfaz com o tempo, tá? Aí ela some e desaparece, você sabe que tá na hora de fazer outra trouxinha, tá na hora de adubar de novo, tá? Outra coisa que você pode colocar em cima do carvão é um pouquinho de esfagno, tá? Isso ajuda a manter a umidade, o frescor do vaso. Quando chega aquele verão, né, bem quente, então você pode usar um pouquinho de esfagno em cima do carvão. Ó, tem um pouquinho aqui ainda, ó. É porque os passarinhos retiram o substrato para fazer ninho, né? Então você tem que repor se isso acontecer. Outra coisa que você pode fazer também é usar o esfagno para fazer caminha, para colocar o adubo por cima, que o esfagno também, ele ajuda a proteger, né? Que a função da trouxinha é essa, é não deixar o adubo em contato com as raízes, porque quando ele entra em decomposição, ele pode queimar as raízes. Mas você pode usar o esfagno também, fazer uma caminha, colocar o adubo, né? Ou até embrulhar um pouquinho de esfagno e colocar no cantinho do vaso, que dá certo também. Tá bom, gente? Rega é diária, tá? Como elas estão em vaso de barro, substrato de carvão que seca muito rápido, é diária. Vaso de plástico, ele ajuda a manter um pouco mais a umidade, então ela pode ficar 1 ou 2 dias, tá? Mas não pode passar disso se o substrato é carvão, tá? Aqui tem a maioria que está em vaso de barro, essa aqui ficou em vaso de plástico, o pessoal que me acompanha aí já sabe, essa aqui é a orquídea do Enzo, então eu deixei ela em vaso de plástico, porque ele fica manuseando ela, então ele pode deixar cair, né, se machucar, quebrar, apesar que ele nunca deixou, então ele pega a orquídea, leva para a mãe dele ver, traz de volta, então ficou em vaso de plástico, ficou melhor para ele. Para quem não conhece o Enzo, gente, tem vídeo aí no canal, o Enzo é o meu sobrinho de 7 anos que adora orquídea. Então, a rega é diária, tá? Vaso de barro é bom você molhar primeiro o vaso, tá? Principalmente esses vasos assim que estão cru, ó, sem pintura, sem nada. Você tem que regar ele bastante para ele ficar bem úmido e depois regar as raízes, tá bom? Porque aí ele não vai puxar, tá? A umidade das raízes, né? Porque o vaso de barro ele faz isso, ele tira a umidade das raízes. Então, regando ele primeiro, molhando ele primeiro. Tem um vídeo aí também que fala sobre isso, explico direitinho, tá bom, gente? Mostro direitinho como tem que fazer. Então, isso é uma dica para quem cultiva em vaso de barro, tá bom? Então, a rega, falei, é diária, tá? Molho as folhas uma vez por semana que eu lavo, como elas estão em local coberto, aí eu lavo as folhinhas porque empoeira, né? Então, eu lavo as folhinhas. Na rega diária, molho aqui só as raízes dentro do vaso. No verão eu costumo molhar as folhas mais vezes, aquele calor bem quente mesmo, eu molho mais vezes. Mas inverno, assim, temperatura assim mais amena, é uma vez por semana que eu molho as folhas, tá bom? Flores não molho porque gosto que elas durem um pouco mais, tá bom? Se você molha as suas flores diariamente, elas podem, né, ter uma durabilidade menor ou ficar pintadinha, dar mofinho, essas coisas, tá? Bom, agora, tá. O que eu uso para combater praga, formiga, caramujo. Aqui, gente, eu tenho usado, que dá certo até hoje, eu uso por muito tempo, é o óleo de nim, tá? Então eu jogo na prateleira, jogo na parede, no chão, se for preciso, tá? E funciona bem, porque tem muito tempo que eu não tenho problema com formiga, lesma e caramujo, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aí que chegam mais frequentes, tá? Respondi essa dúvida aí do vídeo de micro, de mini. Tá bom, gente? Então é isso aí, ó. Olha como elas estão lindas e como elas cresceram, gente. Olha essa fofura. Olha aqui, gente. Olha a quantidade de flor. O Enzo fica aqui contando as flores, mas ele nunca chega na conclusão. Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do meu joinha, tá bom? Tá passando por aqui, ó. Gosta de dicas para orquídea, gosta de dicas para outras espécies de plantas? Se inscreve aqui no meu canal, tá? Pessoal que me acompanha, ó. Beijo!